Boa noite. Em nome da Câmara dos Vereadores, agradecemos a presença de todos. Seja bem-vindo a essa casa. Agradecemos à Rádio São Pedro FM 105.9 e a todos que acompanham a transmissão dessa sessão. Nesse momento, convido a todos a rezar um Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pode? Alexandre. Havendo o número de presença legal em nome de Deus, damos por iniciada a 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Pedro e Ivaí. Passamos agora para o expediente, onde teremos a leitura do projeto que se trata da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2026. Então esclarecemos a todos que, em sessão que se trata da LDO, a sessão é exclusiva. Sendo assim, passamos para a leitura do projeto. Mensagem 14/2025, São Pedro do Ivaí, 14 de abril de 2025. Senhor Presidente e demais vereadores, é com grata satisfação que submetemos à apreciação e deliberação desta colegialidade o projeto de lei 14/2025, que versa sobre a elaboração da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2026. Antecipando agradecimentos pela atenção, apresento no ensejo renovados protestos de consideração e apreço cordialmente Rildo Bernardo Camargo, prefeito municipal. Projeto de Lei 14/2025, súmula, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2026 e da outras providências. A Câmara Municipal de São Pedro de Ivaí, Estado do Paraná, aprovará e o prefeito sancionará a seguinte lei. Artigo 1º. O orçamento do município de São Pedro de Ivaí, Estado do Paraná, para o exercício de 2026, será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo: inciso 1, as metas fiscais; 2, as prioridades da administração municipal; 3, estrutura dos orçamentos; 4, as diretrizes para a elaboração do orçamento do município; 5, as disposições sobre a dívida pública municipal; inciso 6, as disposições sobre despesas com pessoal; 7, as disposições sobre alterações da legislação tributária; inciso 8, as diretrizes específicas para o Poder Legislativo; e 9, as disposições gerais. 1. Das metas fiscais. Artigo 2º. Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício 2026 estão identificados nos demonstrativos desta lei. Artigo 3º. A Lei Orçamentária Anual abrangerá as entidades da administração direta, sendo o Poder Legislativo Municipal e Poder Executivo, juntamente com seus respectivos fundos municipais, que recebem recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Artigo 4º. O anexo de riscos fiscais, parágrafo 3º do artigo 4º da LRF, obedece às determinações do Manual de Demonstrativos Fiscais elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Artigo 5º. As metas de resultados fiscais integrantes desta lei são desdobrados em os anexos de riscos fiscais e metas fiscais desta lei. Constituem-se dos seguintes: tabela 1, metas fiscais; tabela 2, avaliação do cumprimento de metas fiscais do exercício anterior; tabela 3, metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais nos 3 exercícios anteriores; tabela 4, evolução do patrimônio líquido; tabela 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos; tabela 6, receita
Receitas e despesas previdenciárias do RPPS. Tabela 7. Avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência do município. Tabela 8. Estimativa e compensação da renúncia de receita. E tabela 9. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Parágrafo único. Os demonstrativos referidos neste artigo serão apurados em cada unidade gestora e sua consolidação constituirá nas metas fiscais do município. Riscos fiscais e providências. Artigo 6º. Em cumprimento ao parágrafo 3º do artigo 4º da LRF, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2024, deverá conter o anexo de riscos fiscais e providências, metas anuais. Artigo 7º. Em cumprimento ao parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, o demonstrativo 1, metas anuais, será elaborado em valores correntes e constantes, relativos à receita e despesas, resultado primário e nominal e montante da dívida pública para o exercício de referência 2025 e para os dois seguintes. Parágrafo 1º. Os valores correntes dos exercícios de 2026, 2027 e 2028 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes utilizam o parâmetro de índice oficial da inflação anual. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Artigo 8º. Atendendo ao disposto no parágrafo 2º, inciso 1, do artigo 4º da LRF, o demonstrativo 2, avaliação do cumprimento de metas fiscais do exercício anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior. De receitas, despesas, resultado primário e nominal, dívida pública consolidada e dívida consolidada líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas. Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Artigo 9º. De acordo com o parágrafo 2º, item 2 do artigo 4º da LRF, o demonstrativo 3, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, de receitas, despesas, resultado primário e nominal, dívida pública consolidada e dívida consolidada líquida, deverão estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Parágrafo único. Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no demonstrativo 1. Evolução do patrimônio líquido. Artigo 10. Em obediência ao parágrafo 2º, inciso 3 do artigo 4º da LRF, o demonstrativo 4, evolução do patrimônio líquido, deve traduzir as variações do patrimônio de cada ente do município e sua consolidação. Parágrafo único. O demonstrativo apresentará em separado a situação do patrimônio líquido de regime de previdência. Origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Artigo 11. O parágrafo 2º, inciso 3, do artigo 4º da LRF, que trata da evolução do patrimônio líquido, estabelece também que os recursos obtidos com alienação de ativos que integram o referido patrimônio devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social geral ou próprio dos servidores públicos. O demonstrativo 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, deve estabelecer de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.
Parágrafo único. O demonstrativo apresentará em separado a situação do patrimônio líquido do regime previdenciário, avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio da Previdência dos Servidores Públicos. Artigo 12. Em razão do que está estabelecido no parágrafo 2º, inciso 4, a linha A do artigo 4º da LRF, o anexo de metas fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, deverá conter a avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio dos servidores municipais, nos 3 últimos exercícios. Demonstrativo 6. Avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos estabelece um comparativo de regimes e despesas previdenciárias, terminando por apurar o resultado previdenciário e disponibilidade financeira do RPPS. Não existe neste município. Estimativa e compensação da renúncia de receita. Artigo 13. Conforme estabelecido no parágrafo 2º, inciso 5, do artigo 4º da LRF, o anexo de metas fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a propiciar o equilíbrio das contas públicas. Parágrafo 1º. A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Parágrafo 2º. A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributos ou contribuição. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Artigo 14. O artigo 17 da LRF considera obrigatória, de caráter continuado, a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Parágrafo único. O demonstrativo 8. Margem de expansão das despesas de caráter continuado destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado. Memória e metodologia de cálculo das metas anuais de receitas, despesas, resultados primário, resultado nominal e montante da dívida pública. Metodologia e memória de cálculo das metas anuais das receitas e despesas. Artigo 15. O parágrafo 2º, inciso 2, do artigo 4º da LRF, determina que o demonstrativo de metas anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Parágrafo único. A base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados e na despesa executada nos 3 exercícios anteriores e das previsões para 2024, 2023 e 2022. Metodologia e memória de cálculo para metas anuais dos resultados primários. Artigo 16. A finalidade do conceito de resultado primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com a sua arrecadação, ou seja, se as receitas não financeiras são capazes de suportar as despesas não financeiras. Parágrafo único. O cálculo da meta de resultado primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo governo federal através das portarias expedidas pelo STN, Secretaria do Tesouro Nacional, e as normas da contabilidade pública. Metodologia e memória de cálculo das metas anuais do resultado nominal. Artigo 17. O cálculo do resultado nominal deverá obedecer à metodologia determinada pelo governo federal com regulamentação pela STN. Parágrafo único. O cálculo das metas anuais do resultado nominal deverá levar em conta a dívida consolidada, da qual deverá ser deduzido o ativo disponível, mais haveres financeiros menos restos a pagar processados,
que resultará na dívida consolidada líquida, que somada às receitas de privatizações e deduzidos os passivos reconhecidos, resultará na dívida fiscal líquida. Metodologia e memória de cálculo das metas anuais do montante da dívida pública. Artigo 18. Dívida pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da federação. Esta será representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais. Parágrafo único. Utiliza a base de dados de balanços e balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2026, 2027 e 2028. 2. Das prioridades da administração municipal. Artigo 19. As prioridades e metas da administração municipal para o exercício financeiro de 2026 estarão definidas e demonstradas no plano plurianual compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei. Parágrafo 1º. Os recursos estimados na lei orçamentária para 2026 serão destinados preferencialmente para as prioridades e metas estabelecidas nos anexos do plano plurianual, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. Parágrafo 2º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2026, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir suas metas físicas estabelecidas nesta lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas. 3. Da estrutura dos orçamentos. Artigo 20. O orçamento para o exercício 2026 abrangerá os poderes legislativo e executivo e fundos e será estruturado em conformidade com a estrutura organizacional estabelecida em cada ente da administração municipal. Artigo 21. A lei orçamentária para 2026 evidenciará as receitas e despesas de cada uma das unidades gestoras, especificando aqueles vínculos a fundos e aos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais. E quanto à sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação. Artigo 22. A mensagem de encaminhamento da proposta orçamentária de que trata o artigo 22, parágrafo único, inciso 1, da Lei 4.320 de 1964, conterá todos os anexos exigidos na legislação vigente. Inciso 4. Das diretrizes para elaboração e execução do orçamento do município. Artigo 23. O orçamento para o exercício de 2026 obedecerá, entre outros, o princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os poderes legislativo e executivo. Artigo 1º, parágrafo 4º, 4º, inciso 1, a linha A e artigo 48 da LRF. Artigo 24. Os estudos para definição dos orçamentos da Receita para 2026 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos 3 exercícios, e a projeção para os 2 seguintes. Artigo 12 da LRF. Artigo 25. Na execução de orçamento, verificado que o comportamento da Receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os poderes legislativo e executivo, de forma proporcional às suas dotações e observadas as fontes de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários para as dotações abaixo. Artigo 9 da LRF. Inciso 1. Projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias. Inciso 2. Obras em geral, desde que ainda não iniciadas. 3. Dotação para combustíveis
obras, serviços públicos e agricultura. E 4, dotação para material de consumo e outros serviços de terceiro das diversas atividades. Parágrafo único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para a implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior em cada fonte de recursos. Artigo 26. As despesas obrigatórias de caráter continuado em relação à receita corrente líquida programadas para 2026 poderão ser expandidas conforme a situação econômica e financeira, tomando-se por base as despesas obrigatórias de caráter continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2024. Artigo 27. Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do município, aqueles constantes no anexo próprio desta lei. Artigo 4º, parágrafo 3º da LRF. Parágrafo 1º. Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recurso da reserva de contingência e também, se houver, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício anterior. Parágrafo 2º. Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará projeto de lei à Câmara Municipal propondo a anulação dos recursos ordinários alocados para outras dotações não comprometidas. Artigo 28. O orçamento para o exercício de 2025 poderá destinar recursos para a reserva de contingência não inferiores a 0,5% das receitas correntes líquidas previstas e 30% do total do orçamento de cada ente para abertura de créditos adicionais suplementares para atender insuficiência de qualquer despesas orçamentárias, servindo como recursos os constantes do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Parágrafo 1º. Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de recurso primário positivo se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais suplementares. Parágrafo 2º. Os recursos da reserva de contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 1º de setembro de 2026, poderão ser utilizados por ato do chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes. Porém, em caso de créditos extraordinários, poderá ser utilizados a qualquer momento conforme necessidade. Parágrafo 3º. Fica excluído do limite previsto neste artigo para abertura de créditos adicionais suplementares os créditos adicionais suplementares provenientes de superávit financeiro, excesso de arrecadação, operações de crédito e das anulações de dotações orçamentárias utilizadas com o mesmo projeto, atividade de operações especiais, elemento da despesa, diferenciando apenas a fonte de recursos. Artigo 29. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual. Artigo 5º, parágrafo 5º da LRF. Artigo 30. O chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal ou bimestral para as unidades gestoras, se for o caso. Artigo 8º da LRF. Artigo 31. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2026, com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. Artigo 8º, parágrafo único e artigo 50, inciso 1 da LRF. Artigo 32. A renúncia de receita estimada para o exercício de 2026, constante do anexo próprio desta lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita. Artigo 4º,
parágrafo 2º, inciso 5º e artigo 14, inciso 1 da LRF. Artigo 33. A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica. Artigo 4º, inciso 1, a linha F e artigo 26 da LRF. Parágrafo único. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo Serviço da Contabilidade Municipal. Artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal. Artigo 34. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto financeiro, do impacto orçamentário financeiro e declaração do ordenador das despesas de que trata o artigo 16, itens 1 e 2 da LRF, deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa e inexigibilidade. Parágrafo único. Para efeito do dispositivo do artigo 16, parágrafo 3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes aquelas despesas da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2026, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação fixada na Lei nº 14.133 de 2021. Artigo 35. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito. Artigo 45 da LRF. Artigo 36. Despesas de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela administração municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária. Artigo 62 da LRF. Artigo 37. A previsão das receitas e fixação das despesas serão orçadas para 2026 a preços correntes. Artigo 38. A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos. Parágrafo único. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesas, modalidade de aplicação, para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, poderá ser feita por decreto do prefeito municipal no âmbito do Poder Executivo e por decreto legislativo do presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo. Artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal. Artigo 39. Durante a execução orçamentária de 2026, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2026. Artigo 67, inciso 1 da Constituição Federal. Artigo 40. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal obedecerá ao estabelecido no artigo 50, parágrafo 3º da LRF. Artigo 41. Os programas priorizados por esta lei e contemplados no plano plurianual que integrarem a Lei Orçamentária de 2026 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas fiscais estabelecidas. Artigo 4º, inciso 1, a linha E da LRF. 5. Das disposições sobre dívida pública municipal. Artigo 42. A Lei Orçamentária de 2026 poderá conter autorização para a contratação de operações de crédito para
atendimento a despesas de capital, observado o limite de endividamento com base nas receitas correntes líquidas apuradas até o final do semestre anterior à assinatura do contrato. Artigo 43. A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica. Artigo 32, parágrafo único da LRF. Artigo 44. Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira. Artigo 31, parágrafo 1º, inciso 2 da LRF. 6. Das disposições sobre despesas com pessoal. Artigo 45. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão, em 2026, criar cargos e funções, alterar a estrutura da carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei e realizar concurso público, observados os limites e as regras da LRF. Artigo 69, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na Lei de Orçamento para 2026. Artigo 46. Ressalvada a hipótese do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com o pessoal do Poder Executivo e Legislativo não excederá em percentual da receita corrente líquida o limite prudencial de 51,30% e 5,70% respectivamente. Artigo 22, parágrafo único, inciso 5 da LRF. Artigo 47. A administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no artigo 20, inciso 3 da LRF. Artigo 22, parágrafo único, inciso 5 da LRF. Artigo 48. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF. Artigo 19 e 20. Inciso 1. Eliminação de vantagens concedidas aos servidores. Inciso 2. Eliminação das despesas com horas extras. Inciso 3. Exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão. Inciso 4. Demissão de servidores admitidos em caráter temporário. Artigo 49. Para efeito desta lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão de obra referente à substituição de servidores de que trata o artigo 18, parágrafo 1º da LRF. A contratação de mão de obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no plano de cargos da administração municipal ou ainda atividades próprias da administração pública, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros. Parágrafo único. Quando a contratação de mão de obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, para não caracterizar substituição de servidores. 7. Das disposições sobre alteração da legislação tributária. Artigo 50. O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da Receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro, no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes. Artigo 14 da LRF. Artigo 51. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita. Artigo 14, parágrafo 3º da LRF. Artigo 52. O ato de conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do orçamento da Receita somente entrará em vigor após a adoção de medidas de compensação. Artigo 14, parágrafo 2º da LRF. 8.
diretrizes específicas para o Poder Legislativo. Artigo 33. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluindo os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar percentual de 7%, relativo ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior. Parágrafo 1º. O repasse financeiro devido à Câmara Municipal será efetuado até o dia 20 de cada mês, conforme o artigo 29-A da Constituição Federal. Parágrafo 2º. A despesa total com a folha de pagamento do Poder Legislativo, incluídos os gastos com subsídios dos vereadores, não poderá ultrapassar 70% de sua receita, de acordo com o estabelecimento no parágrafo 1º do artigo 29 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. O Poder Legislativo ficará autorizado a utilizar de até 30% do total de seu orçamento para abertura de créditos adicionais suplementares para atender insuficiência de qualquer despesas orçamentárias, servindo como recurso os constantes do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. 9. Das disposições gerais. Artigo 54. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que apreciará e a devolverá para sanção até encerramento do período legislativo anual. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir com o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhada à sanção até o exercício do exercício financeiro de 2026, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual. Artigo 55. Serão considerados legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos motivados por insuficiência de tesouraria. Artigo 56. Os créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 57. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual, através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para a realização de obras ou serviços de competência ou não do município. Artigo 58. Conforme artigo número 117-A da Lei Orgânica deste município, fica estabelecido para o exercício financeiro de 2025 a execução das emendas parlamentares do Legislativo Municipal até o limite de 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, sendo 0,6% destinada às ações e serviços públicos de saúde. Artigo 59. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de São Pedro de Ivaí, 14 de abril de 2025, Rildo Bernardes Camargo, prefeito municipal. E era o que continha, senhor presidente. Esclarecemos a todos que em sessão que se trata da LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, a sessão é exclusiva. Então hoje a leitura só foi lido a leitura da LDO. E hoje também não tem explicação pessoal. Não havendo mais nada a ser tratado, em nome de Deus, agradeço a presença de todos e damos por encerrada a sessão. Boa noite a todos e muito obrigado.